Bom dia, pessoal. É com muita alegria que eu estou aqui nesse evento que a gente celebra a inovação, o futuro. E quando a gente fala de futuro, obrigatoriamente a gente passa sobre diversidade, muito porque é um movimento em que a gente olha ali para poder cada vez mais construir inovações criativas, humanas e sustentáveis. Não à toa que o nosso painel vai falar aqui como que esferas diferentes, públicas e privadas, se debruçam para poder articular cada vez mais ambientes representativos, né, e inclusivos. Estamos aqui diante de feras do mercado que atuam nessa interseção entre impacto, inovação e diversidade. Estou até um bocadinho nervosa, sou aqui apenas uma criancinha perto desses grandes mestres, mas a gente está aqui nesse espaço justamente para poder provocar ideias, abrir caminhos e, quem sabe, inspirar novas práticas. Então, vamos nessa. Vamos começar fazendo aqui uma pergunta ao Jennison. E, Jennison, a gente queria entender um pouco como que você avalia o impacto da cultura woke na formulação de estratégias de inovação dentro das empresas. Eu acho que também é interessante a gente entender um pouco como que essa visão globalizada impacta um cenário nacional e vice-versa. Então, agora é com você. Obrigado. Bom dia, gente. Que bom que vocês estão aqui para a gente falar sobre um tema que nos últimos tempos a gente tem falado bastante, mas que cada vez mais ganha relevância, principalmente por conta da pauta, né? Porque, em detrimento da prática, a pauta acaba ganhando relevância por diversos motivos, né? E falar desses temas, cada vez mais, significa falar sobre o mundo, falar sobre o que está acontecendo, falar sobre o que está ao nosso entorno e como que a gente percebe o que tem ao nosso redor, né? Quando o Senac nos chamou, né? E quando o Murilo falou comigo, a primeira coisa que eu pensei foi: uau, vai ter uma pauta de diversidade lá no Web Summit. Não estou dizendo que não tem outras por aí, porque eu não vi todas. Mas o que eu quero dizer é: precisamos continuar falando sobre isso, mesmo em momentos onde a tempestade está, né, acontecendo e está forte, batendo as nossas costas. Então, a gente está vivendo um mundo em constante mudanças, obviamente, né, que exige de nós que também façamos essas mudanças do ponto de vista de mentalidade, do ponto de vista de projeto, de processo, de ideia, da maneira como a gente se relaciona com isso. E a gente tem, a partir de algumas questões geopolíticas globais, essa ideia de que a diversidade, em alguns países, como, por exemplo, talvez o expoente disso, os Estados Unidos, causa uma desconexão, uma segregação a partir do momento que você discute pautas e políticas públicas para grupos minorizados, né? Então, falar sobre diversidade hoje, eu queria partir dessa premissa inicial, foi o que a gente pensou aqui, que a gente possa observar o mundo, o que está acontecendo no mundo, para, a partir disso, olhar para o Brasil, entender que o Brasil é vanguardista nessa pauta. O Brasil talvez seja o país do mundo com maior possibilidade de tratar essa pauta com profundidade. E talvez esse seja o nosso Vale do Silício, né? Talvez o Vale do Silício americano, o nosso seja o Vale de pessoas, né? Ou seja, nós temos muita gente, muitas pessoas interessantes, perfis interessantes, uma mistura que traz uma riqueza tremenda, mas a gente está muito empolgado com o Vale do Silício. Eu falei sobre isso aqui um ano passado, para a gente desvirtuar um pouco esse olhar, que olha muito mais para o norte global do que para o que a gente tem aqui ao nosso redor, né? A gente está falando de um evento que acontece no Rio de Janeiro, uma cidade com diversas questões sociais, com diversas questões que a gente vê aqui. Só a gente vê quem é que está trabalhando, vê quem é que está nos banheiros, quem é que está recolhendo o lixo e quem está nos palcos, né? Então, essa é uma análise fácil de fazer. Então, discutir esse tema, falar sobre esse tema, significa olhar o que está acontecendo no mundo e ver qual é o nosso potencial de negócio também, que é o Brasil, do ponto de vista das pessoas que somos, o que temos aqui no Brasil do ponto de vista de pessoas e como fazer um bom proveito disso, né? Vale lembrar, a gente viu recentemente que algumas empresas americanas, algumas empresas globais, até da tecnologia, desaceleraram ou desmancharam as suas áreas, seus setores. Só que tem uma coisa interessante,
No Brasil, segundo o Together, uma pesquisa do Together, diz que apenas 22,1%, se eu não estiver enganado, das empresas brasileiras têm programa de diversidade. Então, nesse sentido, a gente tem menos da metade das empresas preocupadas verdadeiramente com essa pauta. Porque a gente entende que fazer tecnologia é olhar o que está acontecendo no norte global. Então, a minha provocação inicial é que a gente olhe o mundo à medida que o mundo acontece, principalmente o mundo Brasil. Principalmente o mundo que a gente está. E que aqui vai sair essa riqueza. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que é: o Brasil é o lugar onde o futuro já nasceu, onde o futuro vai nascer. E esse futuro somos nós aqui. Uma plateia aqui presente, aliás, saudando quem está no YouTube, assistindo pelo YouTube, não pôde estar aqui, aí ao redor do Brasil. Mas a plateia que eu vejo hoje aqui à minha frente é uma plateia completamente misturada de pessoas que poderiam ser algumas da Alemanha e outras de Guiné-Bissau. E somos nós aqui, Brasil, né? Então, temos essa oportunidade, é importante que a gente pegue essa oportunidade e faça dela o nosso grande negócio, que talvez seja a nossa grande tecnologia, né? Com certeza. Inclusive, Jenison, achei até interessante a forma como você trouxe esse olhar sobre o Brasil e o brasileiro tá no eixo do mundo e não só exportar, de repente, matéria-prima, né? A gente pode também exportar propriedade intelectual, a gente pode exportar justamente esses debates contemporâneos e a importância de ter as empresas liderando, protagonizando esses debates, justamente para poder inspirar quem está ao seu redor. E aí, por isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Mariana, para a gente poder entender um pouco do que você pensa sobre quais caminhos são possíveis para poder ampliar a colaboração entre o governo, o setor privado e a sociedade civil na criação de políticas públicas mais diversas. E aí é bacana trazer um pouco, né, da sua experiência para a realidade das mulheres, a gente entendendo que essas mulheres, cada uma delas vão ser atravessadas por marcadores sociais, então são experiências diferentes, históricos diferentes. Enfim, Mariana, eu ouvi um pouquinho de você. Bom dia a todas e todos presentes. Primeiro, agradecer o convite do SENAC para estar aqui representando a Secretaria, representando a secretária Joyce Trindade. Agradecer a Duda, o Jenison. A gente precisa, primeiro, entender que a gente, para construir uma política pública que seja eficiente e eficaz, a gente precisa entender o que a população demanda. Essa política pública ela não pode ser verticalizada. Não pode ser a gente, enquanto governo, pensando que aquilo é importante e necessário, sem entender o que a população de fato demanda e o que ela de fato precisa. Então, para começar, a gente precisa estar na ponta, estar com as pessoas e entender o que é a demanda das pessoas. E aí, de que maneira a gente consegue construir isso? Tendo empresas e a sociedade civil como aliada para a construção dessas políticas públicas. A gente tem na Secretaria diversas parcerias com empresas e sociedade civil. A gente tem, por exemplo, com o SENAC, a aquisição de vagas num projeto que a gente chama Mulheres.tech, que a gente faz a aquisição dessas vagas e oferta para que as mulheres possam cursar cursos na área de tecnologia. E aí são cursos que são muito caros, no sentido de uma mulher que não tem a renda não consegue custear, e são cursos também muito masculinizados, porque a área de tecnologia ainda é muito masculinizada. Então, a gente oferece essa possibilidade para que essas mulheres consigam se inscrever nesses cursos, fazer programação em PHP, fazer desenvolvedor de web, fazer um Excel dashboard e conseguir estar na área de tecnologia sendo certificada por uma instituição super reconhecida, que é o SENAC, de maneira gratuita e que ela ainda tenha outras possibilidades para conseguir cursar. Então, é necessário, não adianta eu oferecer o curso, vai acontecer na unidade do SENAC, mas ela não consegue se deslocar. Então, para além do curso, eu preciso oferecer mecanismos e possibilidades para que ela consiga se deslocar. Então, a gente oferece também o Rio Card para que ela consiga fazer o translado casa-curso, curso-casa. Os cursos que têm uma duração superior a 3 meses, que são mais longos, a gente precisa possibilitar que ela vá terminar, para diminuir o percentual de evasão. E aí a gente faz uma entrevista socioeconômica com a equipe técnica de assistentes sociais, pedagogas e psicólogas, para que elas possam ter uma bolsa-auxílio que garante
a permanência dela nesse curso. E aí, quem são essas mulheres? Quem são as pessoas que precisam ter esse acesso e ter esse recurso? Tem ali alguns marcadores que são essenciais para que a gente consiga também possibilitar essa oportunidade para quem de fato precisa. Então, são mulheres negras, mulheres que tenham a renda per capita de até 1,5 salário, mulheres que são mães solo. Então, tem ali diversos critérios para que essas mulheres consigam, de fato, acessar o projeto, acessar o programa da Secretaria e consigam estudar, consigam se capacitar. Então, durante 4 anos, a gente teve uma formação de muitas mulheres e agora, nesse período dessa gestão, a ideia é que a gente consiga acionar empresas privadas para dizer, olha, eu tenho X mulheres capacitadas em X áreas e eu preciso da colaboração de vocês para absorver essa mão de obra. Porque se algumas empresas não absorvem um perfil específico de pessoas, porque não tem mão de obra qualificada, agora a gente tem. De que maneira a gente consegue pensar em estratégias para quando vocês tiverem as vagas, a gente possa enviar essas mulheres que já estão capacitadas e que querem trabalhar e que precisam trabalhar. Então, agora, esse foco é de conseguir chegar nessas empresas e garantir que essas mulheres estejam no mercado formal de trabalho. É muito legal, até porque a gente entende que existem iniciativas à disposição, mas não necessariamente elas são acessíveis. Então, assim, a gente está promovendo o debate, a gente está criando a abertura de espaços, né, portas a serem acessadas, mas quem de fato está conseguindo chegar até essas portas? Quem de fato está conseguindo chegar ao consumo ali final? E aí, por isso que agora a gente vai fazer uma pergunta para os nossos 2 entrevistados, que é muito nesse intuito de entender que as iniciativas elas não podem ser isoladas. Então, quando a gente consegue ter ali uma integração dos setores, seja ele público, privado, seja ali numa pegada cultural, do governo, como é que a gente consegue unir forças para poder trazer, de repente, uma referência, um exemplo de um projeto bacana que a Mariana já nos adiantou, justamente para poder ter esse fomento da diversidade que é acessível, que ela não fica ali só no campo da teoria, que ela de fato é prática e que busca trazer uma transformação que de fato as pessoas estão conseguindo participar do movimento e não só ouvir, porque eu acho que por vezes tem muito disso, né? A gente ouve sobre a transformação, mas não de fato é contemplada dentro dela e aí por vezes gera desinteresse, as pessoas não engajam, não confiam e por aí vai. Boa. Eu vou aproveitar para falar de maneira mais ampla, acho que depois a Mari pode falar da perspectiva do poder público também. Eu tenho uma preocupação com esse tema da diversidade, assim, porque tem um tempo que a gente já está falando sobre ele e a minha preocupação é a gente ficar falando sobre ele. Não agir de fato, né, Jamerson? Entendeu? Só falar. E acho que as discussões, eu acho que as pautas, elas têm um tempo de maturação, né? Aí tem um momento que a gente fala, que a gente dialoga sobre, aí depois entender como é que a gente vai fazer. As organizações começaram a entender a necessidade, talvez não por iniciativa própria, mas por uma questão social, por uma pressão social. E nós fomos evoluindo nessa pauta, e muito bom, né? Vamos olhar o lado meio cheio do copo. Nós não falávamos sobre isso, passamos a falar sobre isso. Estamos aqui falando sobre isso. Mas, em 2025, a minha preocupação é que a gente ainda paire sobre nós a interrogação de e eu no meu dia a dia, nos espaços que eu ocupo, na empresa que eu trabalho, nas coisas que eu faço, como eu faço isso acontecer? E aí muitas empresas investiram significativamente, o que é um ganho real muito legal, e com o tempo foi desacelerando, as pessoas foram saindo, a cultura é mais difícil de mudar a cultura, e aí a gente foi desengajando. Muitas pessoas de outros recortes não se viam ali, e aí falam, cara, não é para mim, está meio estranho, a maneira que eu falo, as pessoas reclamam, a maneira como eu me visto, a maneira como eu vejo o negócio, minhas opiniões não são validadas, aí você... Porque a gente está muito forte na pauta e precisa aprofundar mais na prática. Então, essa pergunta é boa, porque nós já temos muitos cases de sucesso, mas eu trabalho com algumas empresas dentro dessa temática, inclusive fazendo até mentoria com pessoas que ocupam as cadeiras de liderança em diversidade multinacionais,
E tem muita gente me chamando para falar, Gênesis, eu estou preocupado, porque agora eles querem, depois de 5 anos que a gente está fazendo diversidade aqui, eles querem saber qual é o resultado. Qual é o resultado para além do número? Aumentamos o percentual de pessoas negras na liderança, aumentamos o percentual de mulheres negras na liderança, aumentamos o percentual de pessoas de outras comunidades, de outros grupos minoritários na liderança. E eles estão me cobrando agora se isso aumentou a inovação, se isso aumentou a felicidade, como diz a pesquisa lá, acho que da McKinsey, se a gente está gerando mais valor financeiro. E a pessoa meio desesperada. Aí eu falei, não, primeiro calme, porque não é receita de bolo, bota lá, né? Não é miojo, eu gosto de falar, né? Um copo d'água, 3 minutos, está pronto. Né? Não é assim. E fazer inovação com diversidade não é botar uma mulher negra, um homem negro, uma pessoa LGBTQ, uma pessoa com deficiência, pum! Diversidade, tipo Harry Potter, né? É a fórmula. Faz a fórmula e pum! Aí a varinha mágica, inovação. A gente sabe que não é assim, né? Então, sobre essa ideia de conectar os pontos, né? De entender que a gente não vai fazer sozinho. Tem empresa que eu atendo que fala, o nosso concorrente está falando tal coisa, está botando essa meta. Eu sempre sou aquele meio da utopia, eu falo, e se você se juntasse com seu concorrente nessa pauta? Que eu acho que essa não é uma pauta de competir, essa é uma pauta de se juntar. Vocês concordam? Se a gente se juntar para fazer, é muito mais legal do que falar, olha o que o Itaú está fazendo, a Bradesco olha e fala, vamos fazer mais que eles. Não, vamos fazer junto? Para dar exemplo aqui, já que eu estou vendo Itaú aqui na minha frente. Vamos fazer junto? Vamos juntar e vamos fazer? O Sistema S faz isso muito bem, com o Senac, com o Sebrae, com todo o sistema, poder público, né? Está aqui se juntando com o Senac para fazer. Então, gente, a minha provocação aqui nessa pergunta é, onde está a sua prática? Essa prática pode começar aqui, hoje. Quando vocês forem no banheiro, aquela pessoa que está lá limpando, enxugando o banheiro, dá um tapa no ombro dela e fala, muito obrigado. Sua prática começa hoje. Porque a pessoa, não tenho dúvida, sempre que eu faço isso, a pessoa olha e meio que fala assim, caramba, que susto, alguém me viu aqui. Alguém está me vendo. Além do meu supervisor, tem alguém me vendo. E talvez esse seja o principal movimento que a gente pode fazer agora. E que não custa nada. Não precisa pedir orçamento, não precisa pedir montar o projeto, o roadmap, nem pedir autorização a ninguém. Então, eu acho que a gente está nesse momento de alavancar as práticas. E é muito legal que... Eu não estou apontando o dedo não, tá? Para ninguém. Porque eu aprendi que quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 deles apontando para você. O que eu estou dizendo é, quem veio aqui para essa palestra, num evento de tecnologia, que é onde a gente está falando de IA, a IA vai roubar seu trabalho? O IA vai melhorar a sua vida? A IA vai transformar isso? A IA vai transformar aquilo? Quem veio aqui, para mim é um sopro de esperança de pensar, e quem está assistindo a gente no YouTube, a esperança de pensar que, uau, tem gente interessada nessa pauta, que entende que é importante e que a gente pode começar hoje, enxergando quem está aqui nesse evento, e depois faz um textão no LinkedIn, fui ao Web Summit, quantas pessoas negras eu vi limpando o banheiro, quantas pessoas negras eu vi nos palcos. Esse pode ser um primeiro passo para a gente sair da pauta e começar a ir para a prática, né? E é o entendimento também de como que a diversidade reflete no movimento de inovação, né? Eu acho que tem muito essa ideia da diversidade estar num campo ali de pessoas e não trazer isso também para um movimento de estratégia, de operação, de como que isso reverbera soluções tecnológicas também, falando muito sobre IA, de como que o olhar diverso potencializa o impacto, né, dessas soluções. Então, é bacana a gente conversar um pouco sobre isso. Desculpa, eu quero pegar só esse gancho, é um segundo só para dizer isso, né? Fica parecendo que nós não fazemos tecnologia, né? Está aqui uma pessoa que vai falar já depois da gente, que é pura tecnologia, está aqui a Tati, que é pura tecnologia, citando pessoas negras, né? E outras que estão aqui, que são e fazem tecnologia. E talvez seja a tecnologia que a gente está precisando. Porque a tecnologia que a gente está acompanhando é a tecnologia que está levando a gente para o fim. E é real. E cadê a nossa tecnologia para falar assim, é uma outra tecnologia, onde ela nos levará? A gente precisa saber, e se a gente não tentar, não vamos saber. Ontem tinha uma pessoa falando, cara, esse seu livro, Gênesis, você tem que escrever um livro. Aí eu fui logo falando, não vou contar a minha história agora não. A pessoa, quem disse que precisa contar a sua história? Escreve um livro sobre a economia da atenção, tudo que você fala, economia da atenção, algoritmo. O mundo precisa ouvir você,
Esse cara, na América Latina, falando baianês, no palco do Web Summit do Senac, escrevendo um livro sobre tecnologia. Porque senão a gente só fica lendo o livro que vem de lá de algum lugar. Né? Ah, alguém escreveu, você viu aquele livro Nação Dopamina? É muito bom, mas alguém escreveu lá. Você viu aquele livro Think Again? É maravilhoso, alguém escreveu. E os nossos livros? Né? É hora de a gente escrever as nossas narrativas de tecnologia. E que talvez a mais tecnológica de todas seja a tecnologia indígena, mas essa é uma outra conversa. E é aí que, de fato, mora a inovação, né? Onde, quando a gente consegue trazer novas perspectivas sobre essas tecnologias e soluções que estão sendo apresentadas. E aí, Mariana, gostaria de ouvir um pouco também da sua visão sobre o assunto. Quando a Duda conversou com a gente um pouquinho, olha, acho que a gente pode seguir para esse caminho. Falou, então, o que a gente pode apresentar de coisas que já acontecem, de cases que já são reais e que já estão acontecendo e que podem ser replicados. Então, e pegando um pouquinho do gancho do que o Jenison está falando, existem, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de muita coisa. A gente fala de muitos grupos, de muitas camadas, e, por vezes, a gente fica restrito a pensar uma diversidade para um grupo específico de pessoas. Mas a gente precisa pensar que trabalhar a diversidade não é só colocar, por exemplo, eu vou ter aqui um percentual de pessoas negras na minha empresa. É isso também, mas não é só isso. E existem diversas outras camadas de diversidade que a gente nem discute, que não está nem na nossa oratória e que não está nem presente nas coisas e nas pautas que a gente traz no dia a dia. Enquanto Secretaria da Mulher Municipal, a gente tem um equipamento, que é um espaço específico de atendimento, que é um abrigo sigiloso. Ele abriga mulheres que estão em risco iminente de morte por seus parceiros e precisam ser retiradas e privadas de liberdade porque não podem estar expostas, porque podem morrer a qualquer momento. Em 2023, a gente teve mais de 1.500 mulheres mortas por feminicídio, quase 1.500, 1.400 e poucas mulheres mortas por feminicídio. E a gente teve mais de 20 mil mulheres vítimas de violência doméstica, isso do que é notificado, porque a gente tem um número gigante de mulheres que não notificam por diversos motivos, só no Rio de Janeiro. E essa instituição é uma instituição que tem um endereço sigiloso e que a gente tem ali alguma dificuldade de como fazer para que novas tecnologias cheguem para esse espaço, para que novas possibilidades cheguem para essas mulheres, mas a gente precisa fazer isso acontecer. E aí, quando a Duda fala, de que maneira a gente consegue conectar cultura com governo, com empresa, a gente recebe, por vezes, ingressos para teatro. E faz o translado dessas mulheres em segurança para que, ainda que elas estejam privadas de liberdade, elas consigam ter acesso à cultura. E agora, de maneira mais recente, a gente está acabando de fechar um outro contrato com o Senac de pensar um curso que vai rodar para mulheres de modo geral, que vai abrir inscrição nas redes sociais e que vai rodar para que as mulheres possam se inscrever, mas que a gente vai conseguir rodar também dentro do abrigo sigiloso. Porque aí, aquela mulher que está abrigada, ela consegue desenvolver um ofício durante o seu abrigamento, enquanto ela está em reconstrução dentro daquele espaço, e que ela tem a possibilidade de, quando sair daquele lugar, conseguir se refazer, conseguir se reconstruir e conseguir, de alguma forma, retornar para o mercado de trabalho ou que ela possa empreender, porque é um curso voltado para a área de gastronomia. Então, ela também tem o direito de escolher se ela quer usar aquilo para empreender ou se ela quer usar aquilo para voltar para o mercado formal de trabalho. Então, de que maneira a gente consegue pensar novas possibilidades e pensar de que maneira a tecnologia e de que maneira a gente consegue pensar diversas camadas da diversidade para acessar públicos que não vão ser pensados por outras pessoas também. E aí, essa mulher, quando sai desse abrigamento, ela já sai também com um benefício de transferência de renda imediato, direto, para que, por alguns meses, para que ela consiga se refazer.
Porque existem muitas pessoas e muitas mulheres, especialmente falando num lugar de Secretaria Municipal de Mulheres, que precisam de uma atenção direcionada e de um benefício ou de um programa, de um projeto específico que pense aquela mulher na integralidade. Porque a gente não pode tratar de maneira igual pessoas que são diferentes. Então, a gente precisa proporcionar oportunidades diferentes para pessoas diferentes, para que aí, quem sabe, a gente consiga igualizar um pouco essas pessoas quando elas estão convivendo. São pessoas que não vão ter a oportunidade de acessar espaços como esse. São pessoas que não vão ter a oportunidade de acessar outra escolaridade, que não vão ter oportunidade, tão logo, de acessar algumas coisas que, para boa parte de nós, faz parte do nosso dia a dia e do nosso cotidiano. Então, como a gente pensa a diversidade, para além de só ter uma cota específica para algum grupo específico de pessoas? Como a gente consegue ampliar isso, somando forças com a sociedade civil, com as empresas, com o poder público e individualmente, como você falou. Se a gente, pelo menos, consegue pensar nas nossas atitudes, se a gente dá bom dia para diversos seguranças que a gente passou pelo caminho até chegar aqui dentro. Então, como a gente começa fazendo a nossa parte individualmente e como a gente avança, inclusive, para cobrar do poder público que tem a obrigação de proporcionar isso em outras esferas, em outras camadas. Também ampliar os pontos de contato, né? Eu acho que é importante a gente ter essa visão de que a diversidade tem que contemplar oportunidades para cada público que está se conversando e também entender que essas oportunidades vão alcançar essas pessoas de formas diferentes. Então, como que a gente está promovendo esse acesso a cada um, esses pontos de contato para que a pessoa realmente consiga entrar em contato com isso e usufruir desse movimento, dessas ações e por aí vai. Gente, eu sou a mensageira da notícia triste. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas as ideias aqui lançadas, elas continuam. Aliás, diversidade não é o fim, é um meio para um futuro cada vez mais inovador, criativo e representativo. Muito obrigada, Gênison e Mariana, por esse papo incrível. Muito obrigada a todos presentes aqui na Arena Senac, no YouTube, que a gente possa cada vez mais conectar setores, pessoas e possibilidades. Um grande beijo, até a próxima. Um beijo a vocês.